Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente com nossa videoaula, né? Dando continuidade à folha à ficha 7, né? Da quinzena. Dando continuidade à semana passada. Nós vamos estar complementando nossos estudos. Vou estar falando para vocês um pouquinho mais aí dos estudos sobre a dinâmica das placas, ou seja, o verdadeiro quebra-cabeça, né? Que a gente tem, que é o movimento das placas tectônicas para a formação dos continentes, né? Gente, pessoal, é de uma forma bastante simples que vocês têm que ver esse entendimento do conteúdo. Por que bastante simples? Porque é o seguinte, eu tenho que o planeta Terra, no início, há mais de 600 milhões de anos atrás, ele era apenas um continente, ou seja, era um bloco de continente, né? Não tinha divisões, ou seja, era único, era contínuo o continente, né? Era um só bloco, era chamado de Pangeia, né? O que é a Pangeia, então? É esse único bloco de continente que existiu há mais de 600 milhões de anos atrás. E o que foi acontecendo? Houve uma divergência das placas, ou seja, as placas foram se afastando, né? Um afastamento das placas, o que aconteceu? Aconteceu a divisão das placas tectônicas, ou seja, a formação de outros continentes. No início, formou-se dois continentes grandes, né? A Gondwana e a Laurásia. A Gondwana ao sul e a Laurásia ao norte. E no meio desses dois grandes continentes tinha um mar, o Mar Tétis, né? Chamado de Tétis, que hoje é o Mar Mediterrâneo, né? Então, o que aconteceu? Separou-se o único bloco em dois blocos, Laurásia e Gondwana. Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Então, se nós estamos, o Brasil está localizado na América do Sul, foi formado a partir de qual dos continentes? Da Gondwana, né? Então, nós viemos da Gondwana e a Laurásia formou a América do Norte, né? Mas aí o que acontece? Essa separação das placas, ela aconteceu de maneira divergente. Agora elas podem ter acontecido também de maneira convergente. Em que local acontece a junção das placas? Por quê? A convergência das placas é quando as placas se unem, quando elas se aproximam. Então, quando as placas se aproximam, formam uma união de placas. E essas placas, o que acontece com a união dessas placas? Ora, imagina duas placas, né? Aqui eu tenho a placa oeste e a placa leste. Então elas se encontram. Quando elas se encontram, o que vai formar? As grandes montanhas. Então foi assim que foi formado as cordilheiras, né? Aqui ao sul da América do Sul, né? Na porção da costa leste da América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, que foi formada na costa oeste da América do Sul, né? E o resultado dessa zona de convergência, assim, surgiu a Cordilheira dos Andes. Mas nós temos aí a Cordilheira do Himalaia, que foi formada entre a China, a Índia e Nepal, graças ao movimento da placa da Índia. Então temos duas grandes cordilheiras, Cordilheira dos Andes, né, e Cordilheira do Himalaia. Lembrando que a Cordilheira dos Andes fica na América do Sul e a Cordilheira do Himalaia fica entre a China e a Índia, né, ali no continente asiático, ok? Bom, e o que mais a gente precisa saber sobre a lei da deriva continental? O que é a lei da deriva continental? A lei da deriva continental foi criada no início do século XX por um cientista chamado de Alfred Wegener, né? Lei da deriva continental. Através de seus estudos, ele era um meteorologista, né? Um geógrafo meteorologista, e através de seus estudos, ele propôs quatro evidências de que aconteceu a, o aparecimento desses continentes. Como que esses continentes, hoje, né, atualmente falando, eles foram formados? A partir de que processo que foram formados esses continentes? Foram formados a partir justamente do movimento dessas placas, né? Então ele confirmou o seguinte, que existe um delineamento na costa da América do Sul
com a costa da África do Sul. Então ali existe um encaixe entre, por exemplo, a América do Sul e a África do Sul. E esse encaixe é bem prescrito, é muito comum a gente observar quando a gente tenta encaixar o continente aqui. Por exemplo, a gente tenta encaixar o Brasil na costa africana. Ou seja, o desenho, o delineamento é o mesmo. Há um encaixe nele. Então isso quer dizer que é uma evidência. E que evidência é essa? Uma evidência geomorfológica. Ou seja, o encaixe da América do Sul com o encaixe da África do Sul. Ali nós temos ali um delineamento geomorfológico, que é uma evidência, né? Esse desenho aí. Outras evidências que ele colocou foi evidências litológicas, né? Ou seja, a constituição da crosta terrestre, a constituição a constituição litológica. O que é a constituição da crosta terrestre? A constituição das rochas. Ele percebeu que a constituição química das grandes montanhas que foram formadas ali no local eram as mesmas em continentes separados, né? A constituição química era as mesmas em continentes separados. Então ele viu que a Serra do Cabo, por exemplo, é uma cadeia de montanhas, né? De orientação leste-oeste na África do Sul. E seria a continuação dela na Serra de la Ventana, ou seja, onde que está aqui na Argentina. Então existia essa continuidade dessa constituição dessa região para que comprovasse que essa região era unida, ou seja, antes era um só bloco de continente, que é o chamado Pangeia, né? Bom, outras evidências que a gente tem são as evidências paleontológicas, as evidências de alguns seres vivos que tinham semelhante nesses continentes que estavam juntos, né, na Pangeia. Então, as evidências que ele colocou aí de algumas samambaias e gimnospermas que eram extintas, que viveram ali há milhares de anos atrás nessas regiões, né? Por exemplo, nós tem ali os exemplos de glossópteros na África do Sul, né, e no Brasil, que foram encontrados de semelhança entre esses dois continentes. Então, se eu encontrei plantas semelhantes no continente africano e na América do Sul, aqui no Brasil, com certeza eles estavam unidos anteriormente, né? Então, se eles estavam unidos anteriormente, eles tinham em comum o mesmo continente, né? Então, é uma evidência paleontológica que comprova que esses continentes eram unidos, não é isso? E também uma evidência paleontológica é de alguns répteis, alguns animais que viveram em continentes, no mesmo continente, mostraram semelhança entre eles, né? Alguns répteis que migraram, né, dessas regiões, da região da África do Sul com a do Brasil, por exemplo, né? E nós temos também evidências glaciais, que é o processo da glaciação, ou seja, o processo da formação das geleiras ali na região sul, né, da África, a glaciação que aconteceu na Índia, na Austrália e na Antártida. Ou seja, a região que aconteceu aí na América do Sul, aqui no Brasil, na África, na Índia, Austrália e Antártida, era a mesma região. Então, esses continentes, na época da glaciação, eles estavam juntos, estavam unidos, porque houve uma linha de glaciação no sul dos continentes que sofreram de maneiras semelhantes, né? Bom, pessoal, é isso daí. A gente vai estar falando para vocês mais sobre o assunto na nossa aula online e respondendo os restantes dos exercícios, ok? Espero ter ajudado vocês mais uma vez sobre a explicação. Ainda continua a folha o mesmo texto. Se vocês não leram, continua lendo, né? Para poder entender mais o conteúdo e tirar as dúvidas, ok? Então, tchau, um forte abraço, fica todos com Deus. Até mais. Tchau.